Faz a leitura, Rodrigo? Faz. Não pode ficar só se ficar. Deixa você na tela grande para todo mundo se assistir. Eu fico muito distraído. Só vamos gravar. Só vamos gravar, tá? No YouTube. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter o estudo com Edson. Qual que é o estudo, Edson? Segue-me. Segue-me. Olha só que tema interessante, hein? Quem disse isso para nós aí há mais de 2000 anos atrás, hein? Quem será, né? Não vou dar spoiler, não, tá? Rodrigo, você faz a nossa leitura, não vou demorar muito aqui, não, para o Edson usar o tempo dele todo. Múcio, você faz a oração hoje? Por favor, vem para cá e que nós possamos ser abençoados hoje com a palavra de Jesus. Achava que você ia falar também a palavra. Quase, tá chegando lá, viu? A lição que você quiser, tá? Tá bom. Bom dia a todos. Bom dia. Fazer uma leitura aqui do Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Compromisso pessoal. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo 1 Coríntios. Nada de personalismo dissolvente na lavoura do espírito, qual ocorre em qualquer campo terrestre, cultivador algum, na gleba da alma, pode jactar-se de tudo fazer nos domínios da sementeira ou da colheita. Após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal nascente, quem o auxilie, quem o corrija, quem o proteja. Pensando, porém, no impositivo da descentralização no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa das construções de ordem moral que nos competem. Muitos deles convidados a compromissos edificantes, nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa, como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo, enquanto outros asseveram, quase sempre com ironia, que não nasceram para líderes. Os que assim procedem costumam relegar para Deus comezinhas obrigações no que tange a elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria, mas as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborar na edificação do bem e da verdade em favor de si mesma. Vejamos a palavra do apóstolo Paulo, quando já conhecia os problemas do autoaperfeiçoamento, referindo-se à evangelização. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A necessidade do devotamento individual à causa da verdade transparece, clara, de semelhante conceituação. Sabemos que a essência de toda atividade, uma lavra agrícola, procede originariamente da providência divina. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva
e a orientação para o desenvolvimento da árvore, como também dimanam de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador, mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Vamos cerrar os nossos olhos e agradecer ao nosso Pai essa oportunidade que temos nesse dia frio lá fora, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, buscando a Tua luz, buscando o Teu esclarecimento. Que o Teu amor possa adentrar dentro de todos nós e lembrarmos que somos todos irmãos, que estamos aqui para nos auxiliar. E com a Sua ajuda, Senhor, estaremos a Seu caminho, rumo a Ti. Obrigado, Pai. Esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos. Eu estava conversando ali com o Sérgio, e a gente, quando começa, é convidado para fazer, né, um estudo, a gente começa a pensar assim, o que tema eu vou tomar, né? E eu tinha na minha ideia um foco, porque lendo a respeito da reencarnação, e aí eu comecei a pensar, mas a vida vai tomando rumos, né? E porque a gente fica no trânsito muito tempo, eu ficava assistindo lá, ouvindo as palestras do Jorge Elahá, do Arthur Valadares, do Haroldo Dutra, e à medida que o tempo foi passando, foi acalentando meu coração a alguma temática evangélica, porque ela foi falando mais alto dentro de mim, e quando eu ouvi esse Segue-me, eu meio que fui atraído por esse convite, me senti bastante envolvido por esse convite, e pelo estudo que se faz em torno dessa passagem de Jesus e os apóstolos. E conta-se que aquela época era uma época de muita escassez, de muitas dificuldades. Quando ocorria, por exemplo, algum evento climático em que não permitia o brotar do trigo, ou mesmo que afetasse a maturação, né, o ponto em que as frutas ganhavam maturidade, né, ficavam prontas, isso poderia levar a uma situação de fome, a uma situação de miséria. Então, os grupos lá na Palestina, na Galileia, eram grupos pequenos, eram pequenos vilarejos, porque era mais fácil, assim, acomodar aquela economia, que era uma economia de plena subsistência. E aquelas pessoas que viviam naquela comunidade eram já acostumadas a esses percalços, a falta de alimentos, por vezes, as escassezes e etc. Num determinado dia, à margem do Lago de Genezaré, Jesus se aproxima e encontra ali 2 barcos. Eram barcos de mais ou menos 8 metros de comprimento, 2 metros de largura. E ele segue para um dos barcos onde se encontrava Simão Pedro. E ele propõe a Simão que ele voltasse até o meio daquele lago para fazer a pescaria. E ele fala, Pedro diz a ele, mas Senhor, estivemos a noite inteira em pescaria, estivemos a noite toda tentando pescar e não conseguimos nada. E um tanto assim contrafeito, ele percebendo ali as características de Jesus, a sua autoridade, ele decide seguir. Pega alguns companheiros, toma alguns companheiros e o barco vai. E a um determinado momento, Jesus disse a ele, lançai a rede à direita. E conta os evangelistas que naquele momento a rede se tornou cheia, tão cheia de peixes, que a embarcação parecia não conseguir se manter equilibrada. Os pescadores começam a gritar para que o outro barco se aproximasse para dividir a carga.
era algo assim extraordinário para aqueles pescadores, que haviam passado toda a noite num sistema de frustração, né, numa angústia de não ter conseguido nada. E então, no meio daquela situação, Allan Kardec vai comentar no seu capítulo 15 de Gênesis, que não se trata de verdadeiramente um milagre, mas de uma habilidade da própria alma, chamada dupla vista. Jesus usa da dupla vista para localizar a movimentação dos cardumes de peixes e então, com precisão, indicar aqueles pescadores para lançar aquelas águas, a rede e alcançar os peixes. Quando chegam, então, à margem, Simão Pedro se ajoelha à frente de Jesus e em lágrimas, porque não era acostumado com a abastança, ele não era acostumado em ter aquela quantidade de alimentos, era algo extremamente raro, incomum para eles, e ele se ajoelha e diz: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Porque ele não estava acostumado a essas situações, e ele pensava: eu não mereço viver essa situação. Eu não sou digno de estar frente a essa situação de abastança. E assim como nós, por vezes, porque quando chega certas alegrias, certos momentos de felicidade, nós temos dificuldades de lidar com elas, de aceitar essa felicidade, de aceitar aquela oportunidade, porque a gente não se sente digno. A gente olha para nós mesmos e pensamos: eu não posso merecer todo esse amor, eu não posso merecer toda essa atenção, eu não posso merecer essa oportunidade de serviço, porque eu não sou digno, eu não estou preparado para isto. E é essa sensação que permeava Simão Pedro. E aquele que dizia ali para que fosse afastado, que Jesus se afastasse, seria justamente aquele que mais se aproximaria de Jesus, e seria ele responsável pelo pilar que iria sedimentar o cristianismo aqui na Terra. E os acontecimentos vão se desenrolar durante 3 anos. O Jorge Larrat contou 29 vezes em que Simão Pedro encontra-se nas passagens junto a Jesus. Dessas 29 vezes, 19 delas são diálogos, são conversas em que Pedro se estabelece com Jesus. E vocês podem imaginar que há um processo em que há uma maturação, um desenvolvimento da percepção de Simão Pedro. Porque quando ele, no princípio ali, começa a encontrar-se com Jesus e vê todos aqueles fenômenos, né? O despertar de alguém que era considerado morto, como Lázaro, o recuperar da saúde de um coxo, de um aleijado, o atendimento dos endemoniados, que para nós são hoje pessoas portadoras de transtornos mentais ou mesmo obsediados, o atendimento de um ou de outro, daqueles que eram os infortunados, daqueles que estavam à margem da sociedade, todos os fenômenos vividos fazia com que a mente e o coração do apóstolo fosse maturando, fosse criando maior entendimento, porque a princípio para ele, Jesus seria aquele que viria ao mundo como um senhor dos exércitos, como um exército poderoso, um homem que faria a aquisição das riquezas, tomaria de grande poder, de pronto para separar então os romanos, né, que dominavam o seu povo àquela época, e traria uma vida nova, mas no sentido positivamente material, de transformações materiais do palco do mundo que estava à sua frente. E só lentamente, e somente após vários percalços de sua experiência, que Simão Pedro vai reconhecer que o reino que Jesus trazia e propunha não era o reino que se estabeleceria no plano material, mas era aquele que se estabeleceria portas adentro do coração. E é assim que vamos encontrar Simão mais à frente, quando Jesus
anuncia os percalços, as dores, as missões que ali estavam diante dele em Jerusalém. E Pedro é o que se levanta e diz: Senhor, eu darei a minha vida por ti. E Jesus então lhe diz: Pedro, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Quando chega o momento em que os soldados de Caifás se aproximam para capturar Jesus, trazendo ali os seus varapaus, as suas espadas, era um grande conjunto de soldados. Eles vêm junto com Judas, a que Jesus endereça e pergunta: amigo, a que vens? Judas lhes dá um beijo, indicando que ele era Jesus. Os soldados agarram Jesus, os apóstolos entram num tumulto, num sistema de tensão. Pedro retira uma espada e corta a orelha do soldado Malco. Num ato de bravura, num ato de coragem, porque imagina enfrentar ali um conjunto de homens preparados, né, para aquela contenda, e ele ali sozinho retira daquele instrumento para atacar, para defender. O Jorge Elahá propõe que não seja exatamente uma espada, porque não era comum se esperar que alguém tivesse uma espada, especialmente um pescador. Não era de se esperar. Mas poderia ser uma pequena faca, porque os pescadores costumavam carregar consigo pequenas facas para os serviços da pescaria. E ele faz toda uma interpretação do grego para o português, que dá-nos esse melhor entendimento. Mas as passagens evangélicas traduzidas para o português dizem da espada. E o fato é que João narra que eles capturaram não só Jesus, mas também os apóstolos. E Jesus então diz a eles: por que tomais estes? Se é a mim que vocês procuram, deixai-os. E os soldados deixam os apóstolos e levam apenas Jesus. No entanto, Pedro, tomado de coragem, de bravura, segue o grupo. E vai até a casa de Caifás, e ali negocia a sua entrada. E ele permanece no átrio, entre o muro externo e o local, um salão, uma sala, onde os membros do Sinédrio se localizariam para entrevistar e julgar Jesus. E é neste momento em que ele está naquele átrio, naquele espaço, é que vai acontecer as 3 negações. Quando ele adentra ali, aquele local, logo à porta, uma criada lhe pergunta: você não estava com este homem? Você não é seguidor deste homem? E Pedro responde: não, não sou eu. E era já à noite. Pedro se aproxima da fogueira, ali estavam os soldados, estavam os criados, e ele procura uma forma de se aquecer, e um dos membros da família do Malcro, do soldado Malcro, o vê e fala: eu não vi você lá no horto? Você não estava entre eles? E ele diz: não, eu não conheço esse homem. E mais à frente, uma outra pessoa, ouvindo-o falar, diz: você é um galileu? Você veio da Galileia? Eu reconheço o seu acento. E ele diz: não sou. E é neste momento que ele ouve o galo cantar. E narra, e somente Lucas narra, que naquele instante em que o galo cantou, Jesus, que estava lá naquela sala, olha por meio de uma janela, e o olhar dele se cruza ao olhar de Simão Pedro. E quando Simão vê o olhar de Jesus, que não era um olhar de recriminação, não era um olhar de julgamento, não era um olhar de condená-lo, mas era o olhar daquele amigo que ele prometera defender até a morte, ele cai num pranto amarguroso. E a partir dali, Simão não fala mais com Jesus. Porque ele não vai seguir Jesus até a crucificação. Somente o apóstolo João
segue Jesus até a crucificação. 3 dias após a crucificação, vai ser Maria de Magdala que vai até o túmulo e encontra o túmulo vazio. E ela então corre pressurosa até os apóstolos para dizer que o túmulo estava vazio. E então narra os evangelistas que Pedro e João saem correndo em direção àquele local, queriam ver, encontrar Jesus. João, porque era mais novo, chega primeiro, depois Pedro chega, Maria de Magdala, mas não vem Jesus. Jesus não estava ali. Os 2 apóstolos, João e Pedro, voltam para o local onde estavam, mas ali permanece Maria de Magdala. E ela, então, tem o seu encontro com Jesus. E ela fala com Jesus e, ouvindo, recebe a instrução para que os apóstolos pudessem voltar até a Galileia. Os dias passam e aí contam os evangelistas que as portas de uma sala estavam fechadas e os apóstolos ali se reunidos, ante ainda o choque de todos os acontecimentos, e num fenômeno de materialização, Jesus adentra aquela sala. Porque para o Espiritismo, Jesus materializa-se para se apresentar a Maria e se materializa para apresentar-se aos apóstolos. É quando o perispírito, ou seja, o corpo do espírito, ele se adensa e pode se tornar visível a qualquer pessoa. Então, os evangelistas dizem que a porta estava trancada e Jesus adentra. Ou seja, num fenômeno de passagem do espírito por aquela que seria a barreira material, mas em seguida a sua materialização. E ele diz, a paz seja convosco. Shalom. Fala com todos, mas não se dirige para Simão Pedro. 8 dias depois, ele vai retornar. Também numa sala fechada, ele se materializa. Agora para falar com um dos apóstolos, mas não era Simão. Era para falar com Tomé. Porque Tomé não estava na primeira vez que ele manifestara. E então Jesus diz a Tomé para que toque em suas chagas. A partir daquele momento, tendo já ouvido a instrução de Jesus, todos seguem para a Galileia. Era sua terra natal. Era o local de onde vieram, de onde cresceram. Era um retorno às suas raízes, às lembranças dos acontecimentos vividos durante 3 anos em contato direto, presencial com Jesus. Era o reviver das suas memórias naquelas localidades. Uma profunda melancolia toma conta dos apóstolos nas lembranças que tinham da presença de Jesus. E um determinado dia, Pedro convida 7 dos apóstolos para irem pescar. E eles vão para o mar de Genezaré e lá passam a noite inteira. E o que acontece? Não pescam nada. Como muitas vezes já havia ocorrido em suas vidas, voltaram de mãos vazias, desiludidos. E quando a embarcação, naquele amanhecer, retornava quase às margens, por volta de 100 metros da margem, um homem aparece. E aquele homem grita para que eles lançassem as redes para o lado direito do barco. Eles olham, não podiam identificar direito quem era, mas será? Será Jesus? E eles obedecem, lançam a rede, e a rede se enche de peixes novamente. São 153 peixes que são ali trazidos naquela rede que parecia quase se rasgar diante do peso que se acumulava. E Pedro, ao receber toda aquela abundância novamente, ele, conforme narra os evangelistas, estava nu,
se veste e se lança no mar. A passagem da nudez é uma passagem que merece um carinho muito especial nosso. Porque essa nudez não é a nudez do corpo físico. Onde a gente vira novamente pessoas nos evangelhos que estavam nus? Na passagem mitológica de Adão e Eva. Quando eles haviam cometido o pecado e Deus se aproxima no jardim, eles se escondem, porque estavam nus. A nudez revela o momento em que nós tiramos todas as nossas capas, todas as nossas camadas, e nós estamos ao avesso, no sentido de profundo da nossa consciência, dos nossos sentimentos. É quando nós estamos revolvidos em nossa profundidade e deixamos as chagas abertas, a ferida da culpa que Simão trazia, fazia com que ali os evangelistas narrassem que ele estava nu. Mas ele se lança às águas como alguém que desesperadamente queria falar com Jesus, precisava encontrar, não havia falado com ele desde aquele momento da sua prisão. E ele então encontra com Jesus, sentam-se, e Jesus faz para ele uma pergunta, que é muito conhecida. Simão, tu me amas? As perguntas de Jesus no Evangelho nos levam muito a pensar. Porque não são perguntas feitas a ermo. Quando Nicodemos procura Jesus, o que Jesus lhe pergunta? O que está escrito nas leis? Será que Jesus não sabia? Ou ele buscava, naquela pergunta, remeter Nicodemos aos seus próprios conhecimentos, à sua autoavaliação, às suas memórias, recobrar de dentro dele os conteúdos, extrair dele os seus entendimentos? Em outro momento, Jesus está em meio a uma grande multidão, as pessoas estão à sua volta, os apóstolos e mesmo Pedro, e ele pergunta: quem me tocou? Será que Jesus não sabia? Ou ele estava dando a oportunidade para que a mulher hemorroíça se identificasse? Alguém que estava há anos sem identidade numa sociedade se levanta e diz: sou eu. Vocês podem pensar no quão importante a gente se identificar, ter a coragem de dizer: sou eu. E ali, ele pergunta para Simão: tu me amas? Será que Jesus tinha dúvidas do amor de Simão Pedro? Ou ele estava num processo terapêutico em que tentava recuperar ali as condições psicológicas do apóstolo que estava tomado pela culpa? E agora num processo de confirmação, de ratificação do seu amor. Porque era preciso tomar novamente a sua autoconfiança, sua autoestima, sua força, para que Simão, a partir daquele momento, empreendesse um trabalho que seria um trabalho de muito sacrifício aqui na Terra, no disseminar do cristianismo. Então, quando Jesus pergunta 3 vezes, tu me amas? É para que o discípulo pudesse sair desse quadro de culpas, de mágoa, de ressentimento, de autocondenação e novamente acreditar no amor, acender a chama do amor em sua vida. Num momento logo em seguida, Jesus termina esse diálogo dizendo a ele: segue-me. Na continuidade dessa aparição de Jesus que se fez, ele está caminhando com Simão Pedro
E Simão, então, percebe que atrás vem vindo o jovem João, o apóstolo mais novo. João era considerado o discípulo amado, e ele olhava como se quisesse acompanhar o que aqueles adultos estivessem conversando. E então, curioso, Pedro pergunta a Jesus: o que será deste? O que acontecerá com João? E Jesus esclarece que João tinha um outro trabalho, tinha um outro roteiro, uma outra missão. E termina e pergunta: a que te importa? Seja tu que me segue, que me siga. Siga-me tu. Porque às vezes assim na vida acontece que a gente começa a pensar nas outras pessoas, nos familiares, nos amigos. E a gente começa a se incomodar. Emmanuel, ao ilustrar e avaliar essa passagem, ele diz que muitas vezes a gente recebe o convite para seguir e a gente começa a perguntar: e minha mãe? E meu pai? E meus irmãos? Meu marido? Minha esposa? Como eles vão ficar? Qual é o trabalho deles? E às vezes a gente não segue. Às vezes a gente se incomoda na curiosidade de saber o que vai acontecer com o amigo ali do centro espírita, o companheiro. Por que ele não está fazendo? Por que ele segue por outro caminho? E às vezes assim, nessa distração, nessa dispersão, nessa curiosidade nem sempre tão salutar, nós deixamos de seguir, porque o trabalho de espiritualidade, de espiritualização, ela é individual. Nós nascemos sozinhos. Vamos desencarnar sozinhos. O trabalho que nós temos é um trabalho que se vai fazer junto de nós, por nós mesmos. Embora sempre a solidariedade, a fraternidade vai nos propor estender as mãos, mas há momentos que os outros não estão estendendo as mãos. Não querem, não podem, ou têm outras missões. A que nos importa? Sigamos nós mesmos. E essa desenrolar faz com que essa trajetória de Simão agora possa seguir em novos rumos, porque o trabalho desse apóstolo não é um trabalho que se paralisa nessa etapa, mas é um trabalho que vai se iniciar a partir dali numa segunda etapa, que era uma etapa que exigiria dele todo o reforço e todo o entendimento e todo o amor. No dizer de um outro convite que é gravado por Mateus no seu capítulo 16 e Lucas no capítulo 9, um convite muito singular que Jesus assim faz: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É muito interessante, nos dias atuais, nós falarmos desse convite. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Numa sociedade como a atual, em que se valoriza tudo que é o indivíduo, tudo que é o homem, o egoísmo, a persona, numa sociedade que nos diz para nós sermos vitoriosos, somente você. Para nós estarmos adiante, nós sozinhos. Para nós nos destacarmos, ouvir este convite às vezes parece incômodo, mas por vezes nos atrai, nos fascina. E tem continuado assim por mais de 2000 anos. Por que será? Porque talvez os convites que o mundo tem nos feito têm nos levado a tantas frustrações, a tantas desilusões, que hoje estamos mais ávidos a ouvir este chamado. Então, quando a gente vê, por exemplo, personalidades, celebridades a receberem um Oscar, a gente pode pensar: aquela pessoa chegou ao máximo, deve ser o momento mais brilhante de suas vidas. No entanto,
Muitas têm sido as celebridades que têm dito que no dia que receberam a estatueta do Oscar, foi o dia em que estiveram mais sozinhos e sentiram a mais profunda solidão em suas vidas. Que aquela noite foi marcada de profunda tristeza, como alguém que é tomado e lançado ao alto, ao cume de uma montanha, mas está ali sozinho. E a felicidade é um patrimônio que não se coloca quando estamos sozinhos, porque é algo que só acontece quando nós dividimos, quando nós partilhamos, como nós entregamos ao outro. Ela mais cresce, mais se desenvolve quanto mais distribuímos. Hoje a gente fala que estamos vivendo a época pós-informática já, ou a era da inteligência artificial. Mas para muitos tem sido a era da harmonização facial, em que a gente está tão preocupado com a nossa imagem, com como vamos parecer, e a gente usa de todo o recurso para frear algo que a natureza tem suas leis. E não nos parece que a ciência ainda tem condições de impedir essa lei que aconteça, que proceda e que siga à frente. Então, nada contra nós buscarmos os recursos, não estamos criticando qualquer tipo de iniciativa para a gente se preservar na nossa imagem, mas estamos dizendo que se a gente se apegar tanto à beleza física, nós podemos ficar frustrados em determinado momento. Porque há outras belezas muito mais interessantes, por exemplo, a beleza da justiça, a beleza do conhecimento, a beleza da fraternidade, a beleza da solidariedade, a beleza das artes. São patrimônios que não se perdem. São belezas que são, assim, universais, que vão prosseguir para sempre. O James Gordon, depois que deixou o programa dele, ele fez uma entrevista no podcast On Purpose, e ele vai nos dizer trazer uma metáfora que eu achei muito curiosa. Ele vai dizer que muitas vezes nós nos encantamos como crianças frente aos balões. Sabe que aquele dia lindo, ensolarado, que você está ali no parque e você vê aqueles balões de gás hélio, e a gente fica, assim, encantado com aqueles balões que estão ali, e a gente fica doido para ter né, para ter um balão, para agarrar um balão, e você compra, pega aquele balão, recebe aquele balão, e você agarra, porque você quer reter o balão. Só que o balão, por vezes, escapa, e ganha a imensidão do céu e vai embora. Ou se você consegue prender, o balão daqui a pouco vai murchar e você vai ficar decepcionado, porque ele não vai ter toda aquela beleza, todo aquele estentor. Então, nossa vida, muitas vezes, nós temos feito assim, acumulado balões, ou corrido atrás de balões. São esses convites do mundo, né? Porque você está sempre tentando agarrar balões e acumular esses balões, e eles vão fugindo, vão se perdendo, vão se mudando, e a gente não consegue preservar esses balões na nossa vida. Esses são os balões da ilusão. Quando no Espiritismo a gente fala do apego, há várias coisas que a gente precisa pensar do que seja esse apego. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, trata desta questão e nos diz que apego não é o contrário de apego não é desapego, é descuido. Nós podemos, por exemplo, ficar aficionados com o corpo físico, malharmos todos os dias, irmos para a academia, etc., e ficarmos ali apegados à estrutura, à beleza física ou ao esculturismo físico, mas também não seria salutar a gente ter o descuido com a saúde. Nós podemos, às vezes, ficarmos apegados ao dinheiro e ficarmos com insônia por causa da Bolsa de Valores, mas também não seria proveitoso o descuido com o dinheiro. Porque se você se descuida da saúde, amanhã você vai necessitar da caridade de alguém para cuidar de você.
Se você se descuida do dinheiro, amanhã você vai engrossar a fila daquelas pessoas que estão carentes e que estão precisando de recursos materiais. Mas o apego não está aí, somente aí. Está, por exemplo, no emprego. Às vezes a gente é tão aficionado no emprego que a gente se torna um workaholic. Mas o descuido seria a vadiagem, seria o não fazer nada. Às vezes nós estamos tão apegados à nossa imagem e estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar de mim, e a gente gasta ali horas no Instagram tentando montar ali uma característica, uma pessoa que eu quero mostrar para as outras pessoas. Esse seria um apego. Mas o descuido seria a gente simplesmente não cuidar de si e acabar escandalizando também a sociedade pela falta por esse descuido. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala do desapego, que seria o ponto de equilíbrio entre esses dois extremos. Quando a gente apega ou quando a gente descuida. O ponto de desequilíbrio é o desapego. Então, nós precisamos, todas as vezes que enfrentarmos um convite material ou buscarmos a aquisição de algo material no mundo, seja em qualquer situação, nós precisamos fazer algumas perguntas. Para que eu preciso disso? Por que eu vou aceitar esse convite? Para onde isso vai me levar? Por que dessa situação? Quanto ela vai me trazer de benefício ou trazer de benefício para as pessoas que estão à minha volta? Porque aí esse convite do mundo vai ter ressonar com o convite de Jesus, quando nós temos um propósito que seja um propósito maior, que não seja somente o eu. E Jesus prossegue dizendo: tome a sua cruz. Nós temos tomado as espadas. Nós temos partido para a guerra, para a luta. Se alguém nos desafia, a primeira coisa, a gente levanta a nossa espada. A gente parte para a agressão, porque nem sempre confiamos na providência divina. Nós achamos, às vezes, que Deus está um pouco cansado e resolvemos fazer as coisas por nós mesmos. Eu vou resolver essa situação. Não vai ficar assim, não. Não vou deixar para amanhã, não. E a gente vai partindo por essas lutas. Quando a cruz é um sinal da espada invertida. É quando o indivíduo chega àquela fase da vida e diz: eu coloco essa espada no chão, quer dizer, volto-me para a minha intimidade, porque a luta que preciso fazer não é contra o mundo, é a luta que preciso fazer dentro de mim. É a luta que está dentro do meu ser, com os meus sentimentos, com minhas ideias. Essa é a verdadeira luta. A cruz é um sinal em que os lados, né, esquerdo e o direito, mostram o equilíbrio com a horizontalidade, mas também o sentido do alto, que se direciona para cima, para o crescimento, para a espiritualidade. Então, a cruz tem um significado muito especial para todos nós. Nós temos cruzes de diferentes formas, e o mais interessante é que a cruz que a gente recebe, ela é feita customizada à nossa necessidade. Chico Xavier, no livro A Sombra do Abacateiro, tem uma mensagem que eu sempre gostei muito de ler. Ele fala das cruzes de madeira e das cruzes de palha. As cruzes de madeira de Chico são essas que todo mundo vê. É verdade do sofrimento de alguém que tem uma deficiência física, de uma deficiência mental, de alguém que foi acometido de uma doença qualquer. É verdade de uma pessoa que passa pela miséria, é verdade das dificuldades que passam alguém por não ter conseguido a educação e passa a vida no alfabetismo. Essas são as cruzes de madeira. Todos podem ver e sentir solidários a esse sofrimento. Mas existem outros sofrimentos que ninguém pode ver. São milhões de alfinetadas dos sofrimentos que temos na nossa intimidade e que ninguém pode partilhar conosco. São essas dificuldades mil que a gente não pode confessar ou não tem como expressar ainda, transformar em palavras, nas frustrações,
nas angústias, nos medos, na ansiedade, em tantos aspectos da nossa vida sentimental que nos fere todos os dias. E são cruzes tão pesadas quanto essas outras, mas que ninguém pode compartilhar conosco. Ninguém pode dividir. E siga-me, porque Jesus nos dá a direção. Para onde seguir? Eu estou trabalhando muito. Trabalho, faço. Mas será que eu estou fazendo para o sentido certo? Será que minha agenda está lotada, mas está lotada de compromissos que estão me direcionando para o caminho que é o meu propósito? Ou eu estou me dispersando, gastando minha energia para todos os lados? Então, convém a gente sempre lembrar, há 2 milênios, deste convite de Jesus. E o convite de Jesus, ele é feito de uma forma muito especial. Diz um sábio que quando você quer construir um barco, não entregue para as pessoas a madeira, os pregos, o martelo. Chame as pessoas primeiro para ver o mar, para amar o mar. Porque quando as pessoas estiverem amando o mar, elas vão construir o barco de madeira e vão aceitar os pregos, os martelos, as madeiras sem queixar. Porque elas entenderão o amor e pelo amor assim farão. Quando nós aproximamos do Evangelho, o convite de Jesus não é feito com imposição. Mas é um convite que vai se apresentando para que a gente ame esse Evangelho. Que a gente ame esse ensino. Porque à medida que eu amar esse ensino, essa cruz não será pesada mais. A cruz, na verdade, será até palatável, será ainda que possível seguir, porque eu sei do propósito, eu sei que o meu objetivo, onde eu vou alcançar, traz uma felicidade, uma plenitude, uma realização muito maior. E porque eu amo, esse caminho se torna mais fácil, se segue mais fácil. Quando a gente olha para a gente mesmo como cristão hoje, a gente pode se espelhar em Pedro, na sua experiência, na sua trajetória. Fala muito perto de nós, das dificuldades do entendimento deste convite. O Espírito de Emmanuel vai fazer um conjunto de avaliações de uma forma muito perspicaz, de uma forma muito inteligente, como é comum dele fazer, dessa passagem que está em Mateus, no seu capítulo 26, em que ele diz assim: quando os soldados chegaram para agarrar Jesus, para prender Jesus, Pedro tomou da espada. Porque nós temos agido pela violência, pela contundência. Nós queremos melhorar o mundo, mas pela força. E Pedro também pensou que fosse pela força que ele iria fazer a defesa de Jesus. E em seguida, Pedro seguiu Jesus até a casa de Caifás, e onde ele ficou? No pátio, ao longe. Nós também somos assim. Somos convidados por Jesus a segui-lo. E nós permanecemos ao longe. Numa distância segura, conveniente. Porque quando eu estou perto demais, eu estou me comprometendo. É bom manter uma certa distância. Vai que, então eu sou salvo dos meus interesses. O espírito de Humberto de Campos narra que quando Simão Pedro negou Jesus, nas 3 negativas ele pensava: como eu vou ficar? Como vai ficar minha vida? E meu trabalho, minha pescaria, minha família, as pessoas. Então, na sua mente estava: eu preciso me proteger, eu preciso me salvar, eu preciso me preservar. Então, nós somos assim. Seguimos Jesus, mas não muito de perto, ao longe. E Emmanuel, então, conta que Pedro se assenta ali entre os criados, entre os soldados,
Assim como nós, às vezes, nos colocamos em meio de todos, para não nos destacarmos muito, para estarmos entre aqueles que são os guardiães das convenções. Nós não queremos nos comprometer tanto. Então é mais fácil eu ficar ali num ato ainda da manada. Porque é ruim estar no mundo e se destacar, ser diferente, ter um comportamento diferente, ter uma proposta que é diferente. Então, Pedro se coloca ali entre aquelas pessoas e ele se assenta entre os criados. E quando o Emmanuel destaca ali algo muito interessante, quantos de nós colocamos nossos binóculos para enxergar bem à distância o que vão ser os acontecimentos? Porque ninguém quer descer ali na sala onde Jesus está sendo julgado, mas nós queremos ficar à distância, observando, assim como a gente observa à distância o que vai acontecendo na vida dos outros. Deixa eu saber o que está acontecendo na vida de fulano de tal. Deixa eu saber como é que aconteceu, como é que terminou essa história. Então a gente fica ali à distância, curiosos com os nossos binóculos, mas sem estendermos as mãos, sem nos comprometermos. Então a postura de Pedro foi esta. A postura de alguém que um dia disse: Senhor, eu te seguirei e darei a minha vida por ti. E em vez de negar a si mesmo, ele negou Jesus por 3 vezes. Pedro disse que acompanharia Jesus até o fim, mas só pôde acompanhá-lo até ali, o átrio da casa de Caifás. Pedro dizia que estaria com Jesus bem próximo, mas se colocou à distância. Mas a história de Pedro não termina aí nesse fracasso. Assim como a nossa história também não será assim. Não terminará nos desgostos, nos fracassos, nas decepções. Porque a trajetória de Pedro é de vitória. E a nossa também será de vitória. É preciso, então, nós lembrarmos que Pedro, em um determinado momento, tendo, então, retomado a sua consciência, o seu trabalho, depois de chorado amargamente, como nós muitas vezes choramos amargamente por nossas escolhas, e essas lágrimas fertilizam o terreno da nossa intimidade, da nossa vida, e com muitas lágrimas, por vezes, vamos banhar nossos corações, mas o nosso destino é da vitória, é da conquista dos nossos caminhos e da aceitação do convite. Já Pedro, envelhecido, cansado, já passando por tantas experiências dolorosas e conflituosas, certa vez ele se encontrava em Roma e ali os seus colegas, os seus discípulos falavam: Pedro, saia daqui. As perseguições estão muito cruéis. As pessoas não têm misericórdia. Saia daqui, você precisa proteger-se e proteger o movimento cristão. Você é uma pessoa-chave, Pedro. E tanto insistiram que Simão Pedro, num dia, lá pelas madrugadas, à noite ainda se fazia no céu, tomou a via Ápia em sentido de sair daquela cidade. E quando ele estava no caminho, ao longe, o sol amanhecia, trazendo os primeiros raios. E então ele vê um homem que segue em sentido oposto. E à medida que vão caminhando, se aproximando, ele descobre que era Jesus. E Jesus, quando se aproxima, ele lhe pergunta: Senhor, covardes, para onde vai? E Jesus responde a Pedro: Pedro, eu vou até o círculo dos martírios, encontrar aqueles cristãos que me cedem socorro e estão tomados pelo sacrifício. Pedro, naquele instante, não tem qualquer dúvida. Vira para trás e segue com Jesus. Segue com Jesus bem de perto.
E é assim que o apóstolo Pedro vai fazer a sua jornada, o seu trabalho de autoconhecimento, de transformação e de aceitação desse convite de Jesus, que se faz para nós todos os dias, para nós hoje, para nós agora, nesse magnetismo que esse convite nos proporciona, em nos dizendo, se alguém quiser, ou se você quiser vir a mim, negue a si mesmo, ou seja, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz, aceite os seus deveres, os seus compromissos, o seu trabalho e siga-me bem de perto. Que Jesus nos proteja e nos acompanhe sempre. Perguntas? Questões? Se puder dar resposta também, melhor. Com a resposta. Muito obrigada. Desabafos. Não, parece que não, meu amigo. Vamos lá, então. O pessoal pensa um pouquinho, daqui a pouco eles perguntam, viu, Edson? Aí agora Eles param um pouquinho para pensar, respira, porque a palestra foi forte, né? Foi para levar para dentro da gente esse ensinamento, né? Tantas passagens que a gente vê no Evangelho sobre Pedro, é muito interessante, mas a que mais me toca é quando Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Essa que mais me... Ele pergunta 3 vezes, né? Tem uma passagem interessante, né, que fala que Pedro até ficou desconfiado, né? Falou Jesus, 3 vezes vai me perguntar, claro que eu te amo, né? Ele fica impaciente, né? E o que Jesus fala para ele? Vocês sabem o que Jesus fala para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Só isso que Jesus pede a Pedro, né? Será que Pedro fez? Pedro seguiu adiante, construiu lá uma casa que se chama Casa do Caminho e trabalhou até o final, ajudando, recebendo. Me lembro também sobre o Paulo Estevão, quando Paulo, já na época Paulo, né, não Saulo, teve aquela conversa, né, que ele foi na Casa do Caminho para conversar com Pedro, e Pedro também estava desconfiado dele. Fala aí, quem está aí fora? Aquele mesmo que queria fazer tudo aquilo? E eles têm uma conversa maravilhosa, onde Paulo conta da experiência de Damasco, e Pedro fala para ele, né, você o negou antes, e eu o neguei depois de estar com ele. É interessante essa parte, porque quando Jesus pergunta para Pedro, nós temos que nos colocar na pele de Pedro e escutar quando Jesus fala, né? Será que nós amamos? Aí mudamos, você se ama? Wilson, você se ama? Você me ama? É? E o que ele vai pedir para a gente? Olha para o lado e apacenta. Não é que o Edson falou, né? Pega a espada e alguém fala uma coisinha de nada, a gente já faz aquele comentário sobre a pessoa, né? A gente imagina sobre a vida da pessoa toda, como ela é, por causa de uma palavrinha, uma sugestão, um ato impensado. Muito interessante a gente falar sobre Pedro. Alguém tem algum comentário? Pela última vez, não vou perguntar de novo, não. Aproveita agora, hein? Não? Alguma coisa que chamou atenção? A gente tem uns minutinhos ali, ó. Não? Alice, me ajuda, Alice. Você chegou agora. Algum comentário, Alice? Sem comentário. Até... Eu achei impressionante que ele começou a palestra falando de João lá com a pescaria. E ontem eu estava assisti justamente esse capítulo naquele The Chosen. The Chosen. É, a parte do Pedro jogando lá. Todo mundo aqui já assistiu The Chosen ou não? Ah, esse negócio é bom, hein? Você já assistiu, Lucy? The Chosen? É? É bom, hein? Edson também, Edson? Ainda não comecei a assistir, não. Olha, você vai ficar impressionado, viu? É bonito o negócio. Eles fizeram uns negócios bem feitos, viu? The Chosen, e tá passando no cinema agora, as partes já da sessão do 4,
Já passou 1, 2 e 3, agora está passando 4, 5 e 6 no cinema. Mas eu recomendo que vocês não assistam, tem que pegar do começo. O primeiro episódio até o último, que é uma coisa fantástica, maravilhosa. Fizeram um trabalho excelente. Tudo certinho, Lucia? Algum recado, fora esse que eu já tenho aqui do dia 24 de fevereiro? Preparar para a nossa festa. Em abril ela sai. Ah, eu gosto da Alice por causa disso. O almoço, todo mundo sabe, já sabe. Se não comprar almoço aqui, já sabe o que acontece, né? Isso é uma ameaça, né, Luciana? É uma brincadeira. O almoço é para nos ajudar. E tá cheirando, viu, aquela cozinha, viu? A Rose tá lá, ó, trabalhando, hein? Obrigado, Rose. E a Silma também. O almoço é... Claro que sim. Eu venho recentemente comparecendo aqui. Não tenho hábito de frequentar um centro espírita. Eu moro no Rio, né? Estou prestes a ir embora. Então, não conheço tanto o Evangelho. Mas quando Jesus fala para Pedro, né? Esse mesmo Pedro que ele diz, você é pedra, e sobre a sua pedra está a minha igreja, é o mesmo Pedro? É o mesmo. É Simão Pedro, então? Sim. No começo, quando Jesus o conheceu e convidou para segui-lo, ele se chamava Simão, ok? Bar Jonas, que é filho de Jonas, tá? E no decorrer da caminhada com Jesus, se falar de espiritismo, antigamente, quando se batizava, também trocava o nome, ok? Quando batizava cristão, trocava-se o nome também. E Jesus, simbolicamente, numa das suas reuniões com os apóstolos, disse que a partir daquele momento ele ia chamar ele de Peter, que é pedra, rocha, fortaleza. E daí por isso que nós chamamos Simão Pedro por uma referência, mas é o mesmo. Simão e Pedro é o mesmo apóstolo. Obrigado. Não, obrigado você pela pergunta. Isso é bom. Alguém mais tem alguma pergunta? Da história, né? Ah, maravilha. Que a gente se identifica, né? Com certeza. A teimosia, a rebeldia. Eu acho que Jesus, por isso que Jesus escolheu ele para ser o Pedro, né? A pedra, por causa disso, por causa que ele assemelha a multidão, né? Como diz a manada, né? A maioria de nós nos assemelhamos a Pedro, né? Queremos resolver tudo no pulso, na pedrada, na força, e não é assim. Pois não. Muito bem-vinda. Sinta-se em casa. Faça dessa casa sua, tá? Eu sou de São Paulo, eu frequentava o Centro Espírita Perseverança. Não sei se alguém já ouviu falar. Aonde que é? Que bairro que é? Na Zona Leste. Na Zona Leste? Na Dona Guilherme, Maura, da Pepe, se vocês quiserem. É uma casa maravilhosa. E eu estou um ano e 9 meses aqui, eu senti a necessidade de vir em algum lugar. Que bom que você nos encontrou. Nossa, é difícil. Que bom que você nos encontrou. Eu acho que não. Hoje eu não vi a Simone por aí, não. Não, mas tudo bem. Indo no assunto da vida, eu estava até comentando com ela, mas Pedro, ele não era meio difícil, uma pessoa difícil. Não, difícil sou eu. Pedro era um pouquinho mais. pela Bíblia. Ele tinha um certo... Ele era meio difícil. Ele era imperativo. Mas esse caso que você... Isso que você falou agora sobre Maria... Eu me identifico com ele. Naquela época, você tinha que entender que as mulheres eram submissas ao ridículo. Naquela época, a mulher não tinha palavra. Tem lugares do planeta ainda hoje que a mulher não tem palavra. Que ela não pode abrir a boca para falar nada, ela não pode nem se vestir como ela quer. E naquela época era muito mais difícil para as mulheres que eram submissas. No caso de Maria de Magdala, ela aceitou o convite de Jesus e seguiu Jesus de perto.
mas sempre com uma distância, porque aquela época era muito difícil para as mulheres. Muito mais do que você possa imaginar, segundo os relatos que nós temos na Bíblia e em outros livros que não são evangelhos. Hoje mesmo eu estava escutando um audiolivro, que fala sobre isso, né? Isso de uma história que eu estou lendo agora, que decorreu nos anos 90, no final dos anos 90, de uma repórter que foi a Cabo, e lá ela viu, assim, coisas assustadoras, né? Porque as mulheres são tratadas como lixo, é luxo. Elas são tratadas, é ridículo a maneira que as mulheres são tratadas. Elas não podem fazer nada, e se desrespeitam o marido ou a família, são mortas, apedrejadas ainda. Né? Então, naquela época, imagina, 2000 e tantos anos atrás. Jesus viu nele, com todos os defeitos, a sementinha. A semente, a luz. Olhe vendo a gente. Uhum. Não tem, não, por favor. Fica à vontade, pode fazer quantas perguntas quiserem. Tá? E a Lucy trouxe uma coisa muito interessante. Quando Jesus olha para a gente, ele não vê os defeitos, ele não vê essa casca, ele vê o nosso espírito, ele vê a nossa alma, nossas possibilidades. Ele não vê o que a gente faz de errado, né? Ele sabe, ele vê isso, ele vê o que a gente pode se transformar no futuro. Então, ele olha para todos nós e sabe que nós vamos superar tudo isso. Não é só eu, o Edson, tem alguns que estão mais adiantados, outros estão mais atrasados, mas quando Jesus olha para dentro da gente, ele olhou para Pedro, ele sabia o que o Pedro ia fazer. Maria de Magdala, ele sabia o que ela ia fazer. E cada apóstolo, aonde você vai chamar hoje, por exemplo, nós vamos trazer para hoje, né, Terezinha? Um exemplo de hoje. Nós vamos lá na Síria e vamos pegar um terrorista daquele, vem comigo, vem para minha casa, seja um seguidor meu. Será que nós temos essa coragem de pegar um terrorista daquele? Que mata as crianças, que faz assassinatos, comete isso? Jesus via isso, por isso que ele chamou, disse, Simão, o Zelote, segue-me. O Zelote, para quem não sabe, era uma facção do judaísmo que planejava terrorismo e assassinatos dos romanos, dos cobradores de taxa, ok? Quem conhece o judaísmo, a Beth conhece muito bem, ela sabe disso. E ainda hoje existe ainda essa facção, ok? E Jesus convidou um dos, que é o Simão Zelote, para segui-lo. E ele o seguiu. Então, Jesus veio adiante, vê a luz que está dentro, que são de todos nós. Às vezes nós estamos perdidos, não encontramos caminho ainda está meio nublado, a gente reza um dia e no outro dia desreza tudo que a gente rezou no dia. E a gente vai assim, vai batalhando, tentando domar a nossa... Essa coisa que eu nem sei o que é, Terezinha, me ajuda aí. Né? A gente vai tentando domar, com certeza, que todos nós carregamos por causa de experiências anteriores. Então, isso é muito pesado às vezes, mas também, por outro lado, nós temos que trabalhar que nem Pedro, porque Pedro podia sair e falar, desistir de tudo, neguei Cristo, já era. Já não sirvo para mais nada. Não. O que Pedro fez? Negou a Cristo, mas foi trabalhar. Ninguém seguiu Cristo ali ardentemente. São dois que seguiram ali, que a gente vê na Bíblia, que é Pedro e Paulo, né, que seguiram Jesus até o último. Tanto é que Pedro, quando chegou no seu martírio, ele falou que não podia ser crucificado igual o mestre. Ele não tinha dignidade para isso, né? E ele pediu para ser de cabeça para baixo, para não se comparar, que ele não queria se comparar a Jesus, ele não podia se comparar. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Algum mais comentário, alguma coisa mais? Não? Está todo mundo com fome já?
Você lembrou de avisar do seminário? Já falei aqui, no dia 24 de fevereiro, seminário das 2 às 4, sábado. Já falei também da festa que vai ser em abril, né? Que dia de abril, já sabe, Alice? O povo quer saber já. Não, provavelmente dia 20. Tá bom. Então já sabe, já põe no calendário aí a festinha. Dia 20? Então tá bom. Eu vou aproveitar que a Sônia Emília está aqui hoje, nesse dia, para nos abençoar com a sua oraçãozinha. Vem para cá, vem para cá, que a gente sabe que você tem mesmo amor no seu coração. Vem para cá, por favor. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada, maravilhosa, com muita luz. Volte sempre. Todo domingo a gente está aqui. Se você quiser participar dos estudos que a gente tem também, a gente tem estudo na segunda, na sexta-feira, na quinta-feira, na quarta-feira com Terezinha, né, Tetê? Quarta-feira com Terezinha. Isso é tudo online. Sábado a gente tem meditação e tem estudos também na casa, ok? Meditação presencial. Presencial, meditação. Tá cada dia melhor, né? Cada dia. Então tá bom aí, ó. E no domingo, você veio hoje, já sabe, temos estudo, começa 9h30 com o Nuno, estudo do Evangelho, e depois a palestra, e depois o almoço, que é imperdível. Se a gente puder comer aqui, leva para casa, porque senão vocês vão se arrepender. Hoje a Sônia Emília cozinhou tudo. Tá uma delícia tudo lá. Por favor, Soninha, vem com a gente aqui. Que Jesus os abençoe. Vamos aproveitar agora esses minutos para agradecer ao nosso Mestre Jesus esse momento tão importante em nossas vidas. Esse momento que largamos tudo para aprender o seu Evangelho. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos de luz. Obrigado por essa casa, que é o pontinho de luz em nossas vidas. Nós queremos te fazer hoje, Jesus, um pedido especial. Ajuda-nos, Mestre, a seguir os seus ensinamentos, a fazer a nossa reforma íntima. A cada dia em nossa vida, que possamos cobrar de nós mesmos, não do outro, essa reforma interior. Ajuda-nos, Senhor, a entender que somos uma flor do seu jardim e que o Senhor nunca nos abandona e que tudo passa e que no momento mais difícil, nos momentos mais difíceis de nossas vidas, o Senhor nos carrega no colo. Basta a gente levar o pensamento a vós, a orar, a conversar com o Senhor, que é o nosso melhor amigo. Muito obrigada, Jesus. Que Jesus renasça nessa manhã em cada coração, dos encarnados e dos desencarnados, presentes nesse momento. Que possamos fazer brilhar nossa luz. Que assim seja.